Todo mundo já sabe que meditar é bom, que fazer exercício ajuda, que dormir cedo melhora tudo. Mas, vamos ser honestos, na hora em que o estresse ataca de verdade, parece que nada disso funciona. Quando a ansiedade aperta, o coração dispara, e o corpo entra em estado de alerta. Ninguém para pensar em gratidão ou em alongamento. É justamente quando mais se precisa de autocontrole que ele falha. E o mais curioso, a resposta nunca esteve apenas na mente. A neurociência mostra que o caminho mais rápido para o relaxamento começa pelo corpo, e envolve o seu sistema nervoso autônomo, o ritmo dos seus batimentos cardíacos e uma técnica de respiração poderosa, simples e gratuita. Uma técnica capaz de mudar tudo em menos de 1 minuto. Quando falamos de estresse, a maioria das soluções parece um meme repetido. Medite mais, faça terapia, tenha pensamentos positivos, tome um chá e descanse. Mas e se eu te dissesse que, quando o estresse está no auge, essas soluções são praticamente inúteis? O que ninguém fala é que, nesses momentos, o cérebro racional está offline. Tentar pensar com clareza ou controlar emoções intensas apenas com força mental é como tentar nadar com o mar puxando você para baixo. A verdade é, você não vai vencer o estresse com pensamento. Vai vencer com o corpo. A neurociência moderna confirma isso com força. Ela mostra que existe um sistema dentro de você, chamado sistema nervoso autônomo, que controla seu estado interno sem que você precise pensar. Batimentos cardíacos, ritmo respiratório, produção de hormônios, tudo isso acontece no piloto automático. E adivinha? Esse sistema responde diretamente à forma como você respira. Não é mágica, é fisiologia. Respirar de forma correta não apenas ajuda a acalmar, mas reprograma sua resposta ao estresse em tempo real. O que poucos sabem é que essa chave fisiológica é tão poderosa que age mais rápido que a meditação tradicional ou mindfulness. Em laboratórios como os de Stanford e UCLA, pesquisadores identificaram um padrão de respiração tão eficaz que o corpo começa a relaxar em menos de 1 minuto. Isso mesmo, em 60 segundos, é possível sair do modo pânico e entrar no modo equilíbrio. E o melhor, não precisa de prática anterior, nem de silêncio absoluto ou concentração profunda. Qualquer pessoa pode fazer, inclusive em pé, de máscara, no meio do caos. Esse padrão respiratório tem nome: suspiro fisiológico. E não foi inventado por influenciadores. O próprio corpo já o utiliza de forma natural, em momentos específicos, como ao acordar de um pesadelo ou depois de um choro intenso. A diferença é que, ao aprender a usá-lo de forma consciente, você transforma esse reflexo em uma ferramenta. Um botão de reset para o sistema nervoso. Um atalho direto para o autocontrole. E tudo isso sem depender da mente, que, convenhamos, muitas vezes é a primeira a falhar. Essa abordagem quebra o senso comum. Afinal, sempre nos disseram para controlar os pensamentos, como se fosse fácil. Mas agora sabemos, é o corpo quem regula a mente, e não o contrário. Ao acionar o sistema certo, com a técnica certa, é possível interromper o ciclo da ansiedade, baixar os batimentos cardíacos e reestabelecer o foco em questão de segundos. É isso que diferencia quem se desespera de quem se equilibra sob pressão. E essa diferença está, literalmente, na sua respiração. Se você já tentou de tudo e nada funcionou, talvez seja porque estava tentando no lugar errado, na mente, quando deveria começar pelo corpo. Ao longo desse vídeo, você vai entender por que essa técnica é tão poderosa, como ela funciona, e, o mais importante, como aplicá-la no seu dia a dia para nunca mais ser refém do estresse. E no fim, vai descobrir que o verdadeiro poder de autocontrole não está nos pensamentos, mas nos pulmões. Tópico 1. O poder do sistema nervoso autônomo. Existe um sistema dentro do corpo que age como maestro invisível das nossas emoções, o sistema nervoso autônomo. Ele comanda, sem que a gente perceba, a forma como o corpo responde ao estresse, à ansiedade, ao perigo ou ao alívio. É como se fosse um controle automático que decide quando acelerar o ritmo cardíaco ou quando permitir que a respiração fique profunda e calma. E o mais impressionante é que ele responde em tempo real aos estímulos do ambiente. A neurociência vem revelando como, por meio da respiração consciente, é possível conversar diretamente com esse sistema e modificar o estado do corpo e da mente. Laboratórios renomados como Stanford e UCLA vêm estudando há anos como a respiração influencia o cérebro. Descobriu-se que a maneira como se respira muda diretamente a forma como o corpo interpreta o mundo, se em alerta ou em repouso. Não se trata de misticismo, mas de fisiologia pura. Um simples ajuste no tempo de inspiração e expiração já é capaz de reduzir o nível de estresse, diminuir o acúmulo de dióxido de carbono e relaxar o diafragma.
É como se a pessoa ganhasse acesso direto ao botão de volume da própria ansiedade. Imagine estar no meio de um trânsito caótico, prestes a explodir, e conseguir, em menos de um minuto, reduzir o estado de alerta apenas mudando o modo de respirar. Isso é possível. A chave está no domínio da técnica correta, algo que independe de meditação, de ambiente calmo ou de prática avançada. A técnica certa ativa o sistema parasimpático, reduz os batimentos cardíacos e acalma todo o organismo. É como reiniciar o sistema nervoso autônomo usando apenas o próprio corpo como ferramenta. A maioria das pessoas pensa que precisa de um psicólogo, de um retiro espiritual ou de um chá milagroso para relaxar. Mas a verdade é que a resposta pode estar no próprio peito, no comando do nervo frênico, que conecta o cérebro ao diafragma. Esse nervo é o canal direto para influenciar o ritmo respiratório e, com ele, todo o estado emocional. A técnica certa, aplicada no momento certo, funciona como um atalho para o autocontrole, mesmo em situações em que a mente parece fora do controle. Isso significa que, ao invés de tentar pensar positivo no meio de um ataque de ansiedade, é mais inteligente acessar a base fisiológica do controle emocional. E o mais fascinante é que essa abordagem funciona mesmo quando o pensamento racional falha. Não é necessário se convencer de que está tudo bem. Basta aplicar a técnica e deixar que o corpo convença o cérebro de que o perigo passou. A neuroplasticidade faz o resto, reforçando essas conexões e tornando esse novo padrão cada vez mais automático com o tempo. Esse tipo de abordagem abre um novo horizonte para quem deseja mais autocontrole, mas sempre fracassou ao tentar se acalmar com a mente sozinha. A partir daqui, o que vem pela frente é ainda mais poderoso. Uma técnica de respiração extremamente simples, capaz de gerar esse efeito quase instantâneo, e que qualquer pessoa pode aplicar, em qualquer lugar, sem depender de motivação, fé ou força de vontade. Tópico 2. Como a respiração muda sua frequência cardíaca. Pouca gente sabe, mas cada vez que inspiramos, nosso coração acelera. E quando expiramos, ele desacelera. Isso acontece porque o diafragma, o cérebro e o coração estão em constante comunicação, uma dança interna silenciosa que define se estamos em estado de alerta ou em modo de descanso. Esse processo é regulado pelo sistema nervoso autônomo, que age como uma balança entre a tensão e o relaxamento. Quando o estresse domina, essa balança se inclina, o ritmo cardíaco se eleva, a respiração fica curta e a ansiedade toma conta. Mas a boa notícia: esse sistema também pode ser ajustado com consciência. A neurociência explica esse fenômeno com base na interação entre o diafragma e o nervo frênico, que envia sinais do corpo para o cérebro e vice-versa. Esse nervo atua como uma linha direta de comunicação entre a respiração e a resposta ao estresse. Quando a pessoa respira profundamente, envia um sinal de segurança ao cérebro, que por sua vez reduz o ritmo dos batimentos cardíacos e acalma o sistema. É como colocar o corpo em modo avião. Tudo desacelera para preservar energia e restaurar o equilíbrio interno. Esse efeito pode ser notado na prática. Por exemplo, quando alguém leva um susto e depois solta um suspiro longo e profundo, isso não é por acaso. É uma resposta fisiológica natural que tenta restaurar o equilíbrio do sistema nervoso. A respiração consciente ativa o freio do corpo. Ela baixa a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e libera substâncias relaxantes no cérebro. Essa regulação também melhora o funcionamento do sistema digestivo e reduz tensões musculares, mostrando como tudo está conectado. Mas não é só uma questão de respirar fundo de vez em quando. O segredo está em entender o ritmo. Inspirações rápidas e curtas tendem a estimular o sistema simpático, o responsável por preparar o corpo para agir ou lutar. Já as expirações longas ativam o sistema parasimpático, responsável por acalmar, digerir e curar. Saber usar esse jogo de forças é como ter um controle remoto interno para mudar o próprio estado emocional em poucos segundos. E isso vai além de relaxar, é um verdadeiro ato de autocontrole. No momento de raiva, por exemplo, ao invés de gritar, é possível inspirar profundamente, segurar por um instante e soltar o ar lentamente. Essa simples sequência já muda completamente a forma como o cérebro lida com a situação. Esse é o tipo de ferramenta que deveria ser ensinada nas escolas, porque é eficaz, gratuita e baseada na mais recente pesquisa em neurociência e neuroplasticidade. Tudo isso nos prepara para entender uma técnica específica, validada cientificamente, que usa exatamente esse princípio de controle respiratório para acalmar o corpo em menos de um minuto. Uma técnica tão natural que o corpo já utiliza espontaneamente, mas que, ao ser aplicada de forma consciente, pode se tornar uma das maiores aliadas contra o estresse e a ansiedade. Tópico 3. A ciência por trás do suspirar fisiológico. Existe uma técnica de respiração chamada suspirar fisiológico que o corpo já realiza naturalmente,
e que agora a ciência mostra como uma das formas mais rápidas de aliviar o estresse. É aquele suspiro que escapa involuntariamente quando alguém para de chorar, quando acorda de um pesadelo ou quando sai de um lugar apertado. Esse suspiro duplo não é só emocional. Ele tem uma base neurofisiológica sólida e impacta diretamente o sistema nervoso autônomo, promovendo alívio imediato. O curioso é que, ao aprender a usar esse mecanismo de forma voluntária, qualquer pessoa pode acessar esse mesmo efeito sempre que precisar. O suspiro fisiológico consiste em duas inspirações seguidas, uma normal, seguida por uma mais curta, e depois uma longa e lenta expiração. Essa sequência provoca um reajuste na atividade pulmonar. Os alvéolos, pequenas bolsas de ar nos pulmões, se reinflam e eliminam dióxido de carbono acumulado. Isso melhora a oxigenação, reduz o ritmo cardíaco e ativa a resposta parasimpática do sistema nervoso, responsável por acalmar o corpo. Em menos de 1 minuto, essa técnica tem o poder de trazer a pessoa de volta ao centro, mesmo em meio a uma crise. Pesquisadores da Universidade de Stanford, liderados pelo Dr. Andrew Berman, demonstraram que essa técnica supera meditação, mindfulness e até exercícios de respiração convencionais quando o assunto é reduzir o estado de alerta em tempo real. Enquanto outras abordagens exigem treinamento ou concentração, o suspiro fisiológico atua diretamente na fisiologia, sem precisar da mente para acalmar a mente. É como apertar um botão secreto que desacelera tudo e traz alívio imediato, sem custo, sem equipamentos, sem preparações. Na prática, aplicar essa técnica é simples. A pessoa inspira profundamente pelo nariz, inspira mais um pouco, mesmo achando que já terminou, e depois solta todo o ar pela boca, lentamente. Esse padrão pode ser repetido 1 ou 2 vezes até que a sensação de alívio seja percebida. Pode parecer sutil, mas os efeitos no ritmo cardíaco, na resposta ao estresse e na ansiedade são mensuráveis. Em situações de nervosismo, essa pode ser a diferença entre perder o controle ou retomar o comando. O mais interessante é que essa técnica pode ser usada em qualquer lugar. Seja em uma reunião importante, preso no trânsito, durante uma discussão ou mesmo antes de dormir. O corpo não diferencia onde está. Se a técnica é aplicada, a resposta fisiológica acontece. E o melhor, com a repetição, o cérebro aprende a ativar esse caminho com cada vez mais facilidade. A neuroplasticidade faz com que esse padrão de controle emocional se fortaleça, criando um novo hábito de resposta mais calma diante do estresse. Saber que o corpo possui esse tipo de recurso interno muda completamente a forma como lidamos com emoções intensas. E ao aplicar essa técnica com intenção, é possível começar a construir uma relação muito mais inteligente entre mente, corpo e emoções. A partir daqui, o que se vê é o nascimento de um superpoder acessível, um método de autocontrole que funciona mesmo quando o mundo parece desabar ao redor. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. Aplicações práticas e momentos de uso. O grande diferencial do suspiro fisiológico está em sua versatilidade. Diferente de técnicas que exigem silêncio, tapete de yoga ou aplicativos com musiquinha, ele pode ser usado na fila do banco, no transporte público, no meio do expediente ou até de máscara, sem que ninguém perceba. É um recurso discreto, silencioso e altamente eficaz. Enquanto outros métodos dependem de tempo, ambiente ou concentração, essa técnica se adapta ao caos. Isso transforma qualquer lugar em um potencial refúgio contra a ansiedade, o estresse e a sobrecarga emocional. Pense, por exemplo, em alguém que está prestes a entrar numa entrevista de emprego. As mãos suam, o coração dispara, a mente acelera. Um único ciclo de suspiro fisiológico pode reorganizar o sistema interno em segundos. Ao liberar o excesso de dióxido de carbono, a técnica reduz a sensação de sufocamento, melhora o raciocínio e devolve a pessoa para o momento presente. Isso é neurociência aplicada à rotina, usando o corpo como ferramenta para desbloquear o autocontrole que parecia perdido. O mesmo vale para situações de pânico, discussões familiares, crises existenciais ou insônia. Quando a mente não consegue cooperar, o corpo assume o comando. E o mais curioso é que, quanto mais se pratica, mais rápido o efeito aparece. É como fortalecer um músculo interno. O cérebro entende que aquela respiração significa segurança. O nervo frênico, que conecta o cérebro ao diafragma, envia esse sinal, e o sistema nervoso autônomo responde com relaxamento.
É fisiologia pura a serviço da calma. E para quem acha que precisa de um ritual completo para se acalmar, a resposta é libertadora: não precisa. Não precisa sentar em posição de lótus, não precisa ter meia hora livre, nem tampouco um guia espiritual. Basta lembrar da sequência: 2 inspirações seguidas, uma longa expiração. Pode ser sentado, em pé ou deitado. Pode ser com fone de ouvido no meio do metrô. O corpo não se importa com o cenário. Ele só precisa do comando certo para começar a desacelerar. Inclusive, usar essa técnica antes de dormir pode melhorar a qualidade do sono. Como ela reduz o ritmo cardíaco e ativa o sistema parasimpático, o corpo entra em estado de descanso mais rapidamente. Para quem sofre com insônia, ansiedade noturna ou despertares no meio da madrugada, o suspiro fisiológico pode ser um aliado simples e poderoso. É o tipo de hábito que, com o tempo, cria um condicionamento neurológico. Respirar assim já sinaliza para o cérebro que é hora de desligar. Perceber que o corpo tem essa capacidade de autocorreção muda tudo. A pessoa deixa de se sentir refém das emoções e começa a enxergar a si mesma como alguém com ferramentas internas reais, aplicáveis e respaldadas pela ciência. E isso é só o começo, porque quando se entende como usar o corpo para acalmar a mente, o próximo passo é descobrir por que isso é, até hoje, a forma mais rápida que a ciência já comprovou para combater o estresse. Tópico 5. A forma mais rápida de reduzir o estresse segundo a ciência. De todas as técnicas estudadas pela neurociência moderna, nenhuma se mostrou tão rápida quanto o suspiro fisiológico quando o assunto é redução do estresse em tempo real. Em laboratórios de instituições como Stanford, pesquisadores testaram métodos diversos: meditação, escaneamento corporal, respiração quadrada, e o vencedor foi algo que o corpo já fazia naturalmente. O motivo? Ao usar diretamente o sistema nervoso autônomo, essa técnica corta caminho, não precisa convencer a mente, nem esperar resultados em dias ou semanas. O efeito é imediato, fisiológico e mensurável. O segredo está no fato de que a respiração é uma das poucas funções do corpo que pode ser controlada voluntariamente e que, ao mesmo tempo, regula o estado emocional. Quando alguém usa conscientemente o suspiro fisiológico, consegue influenciar o nervo frênico, reduzir o acúmulo de dióxido de carbono, desacelerar os batimentos cardíacos e sinalizar para o cérebro que está tudo bem. Tudo isso sem precisar pensar em absolutamente nada. É como se o corpo estivesse treinado para responder com relaxamento, mesmo quando a mente está em turbulência. Em experimentos práticos, participantes que aplicaram essa técnica por apenas alguns minutos relataram uma diminuição significativa da ansiedade, maior clareza mental e sensação de autocontrole. E o mais importante, esses efeitos foram mantidos mesmo em ambientes caóticos. Ou seja, não se trata de uma técnica que depende do ambiente externo, mas de um ajuste interno, acessado pelo ritmo da respiração. A neuroplasticidade reforça esse aprendizado com o tempo, tornando mais rápido e automático a cada repetição. Essa velocidade de resposta é o que torna o suspiro fisiológico tão poderoso. Quando se está prestes a ter uma crise de ansiedade, quando o estresse parece insuportável ou quando o corpo inteiro está ativado como se algo terrível fosse acontecer, não dá tempo de raciocinar, fazer exercícios ou refletir sobre o passado. O que dá tempo é respirar. Respirar do jeito certo. E deixar que o sistema autônomo faça o trabalho por dentro, como um piloto automático de emergência que salva a mente antes que ela entre em colapso. Além disso, essa técnica serve como uma ponte entre o emocional e o racional. Em momentos de tensão, ela não apenas acalma, mas também reorganiza a percepção. Pessoas relatam que, após alguns ciclos da respiração, passam a ver a situação de forma menos ameaçadora, mais clara, mais controlável. É como se o corpo dissesse ao cérebro: estamos seguros agora, pode pensar com calma. E é esse tipo de efeito que torna a técnica tão indicada para momentos de estresse agudo, fobias, tensão pré-prova ou mesmo crises silenciosas do cotidiano. Perceber que essa é a ferramenta mais rápida conhecida pela ciência para combater o estresse é entender que o caminho da solução está mais perto do que parece. E quando essa prática se torna um hábito, ela deixa de ser apenas uma emergência e passa a ser uma base sólida de autocontrole emocional. A partir daqui, fica ainda mais fácil entender como usar esse conhecimento de forma estratégica, em qualquer lugar, a qualquer hora. Tópico 6. O corpo como porta de entrada para a mente. Durante muito tempo, acreditou-se que a mente era quem controlava tudo, inclusive o corpo. Mas hoje, a neurociência revela algo ainda mais fascinante. Em muitos momentos, é o corpo que comanda a mente. E isso muda completamente o jogo. Em vez de tentar controlar pensamentos acelerados, basta agir sobre a respiração, o batimento cardíaco,
o diafragma. Ao alterar o estado fisiológico, automaticamente o estado mental começa a se ajustar. É como usar a chave certa para abrir a porta certa, simples, direto e eficaz. Essa lógica é observada claramente em atletas de alta performance. Eles não se acalmam pensando, preciso manter o foco. Eles regulam a respiração, movimentam o corpo com consciência e, a partir disso, conquistam o estado mental ideal. Em exames de eletroencefalograma, é possível ver que, após exercícios respiratórios simples, há uma redução nas ondas cerebrais associadas à ansiedade. Isso significa que a mente responde ao corpo, e não apenas o contrário. A base fisiológica é o ponto de partida para desbloquear o equilíbrio emocional. Por isso, em vez de tentar vencer a ansiedade com frases prontas como vai dar tudo certo, é mais eficiente respirar fundo, soltar o ar devagar e repetir o padrão até que o corpo entenda que não há mais perigo. O sistema nervoso autônomo se regula, o sistema simpático cede espaço ao parasimpático, e o alarme interno começa a ser desligado. Esse processo, ativado pelo nervo frênico e reforçado pela neuroplasticidade, cria um novo padrão, um cérebro que responde com calma porque o corpo já está calmo. Exemplos práticos disso não faltam. Um estudante ansioso antes de uma prova, um profissional a minutos de uma apresentação importante, ou alguém prestes a lidar com uma conversa difícil. Todos esses cenários podem ser transformados pela aplicação consciente de uma simples técnica de respiração. Não é preciso ser um mestre zen para ter autocontrole. Basta usar o corpo como ferramenta de acesso. Uma respiração bem feita, no momento certo, vale mais do que 1000 pensamentos positivos forçados. Esse é o tipo de conhecimento que deveria ser ensinado desde cedo. Entender como o ritmo cardíaco e a respiração influenciam o cérebro é libertador. A pessoa para de se culpar por não conseguir pensar direito sob pressão e passa a usar os próprios recursos fisiológicos como manual de instruções interno. A ansiedade deixa de ser um monstro invisível e passa a ser uma resposta biológica controlável. E é exatamente aí que mora o poder. Saber que é possível intervir, agir, mudar. Dominar o próprio corpo é o primeiro passo para dominar a mente. E quando isso acontece, não importa o cenário externo, a pessoa carrega consigo um escudo invisível contra o estresse e a ansiedade. Mas e se fosse possível transformar essa técnica de autocontrole em um novo hábito? Algo que acontecesse naturalmente, sem esforço. É exatamente isso que começa a se formar no tópico seguinte. Tópico 7. Repetição. Hábito e neuroplasticidade. A primeira vez que alguém aplica o suspiro fisiológico pode até parecer algo pontual, momentâneo. Mas, conforme essa prática se repete, algo extraordinário começa a acontecer no cérebro. A neuroplasticidade entra em ação. Esse termo, muito falado pela neurociência, descreve a capacidade do cérebro de mudar, adaptar-se e criar novos caminhos com base na repetição. Ou seja, quanto mais vezes a técnica é usada, mais fácil ela se torna, e mais natural será ativá-la mesmo sem pensar. O corpo aprende. A mente acompanha. A repetição cria familiaridade. Assim como quem dirige carro automático às vezes nem percebe que mudou de marcha, a prática frequente do suspiro fisiológico transforma uma ação consciente em um reflexo inconsciente. Isso significa que, com o tempo, o cérebro passa a associar essa respiração com segurança, calma e controle. E essa resposta começa a surgir até antes que a ansiedade ou o estresse ganhem força. É como instalar um alarme emocional que se antecipa aos gatilhos. Esse mecanismo é útil especialmente para quem sofre com ansiedade crônica ou estresse recorrente. Em vez de esperar o colapso para reagir, a pessoa já treina o corpo e a mente para evitar que ele aconteça. É o princípio da antecipação. Por isso, uma boa ideia é escolher momentos específicos do dia, como ao acordar, antes de uma reunião ou antes de dormir, para aplicar a técnica de forma regular. 3 ciclos por dia já são suficientes para começar a moldar o cérebro em uma nova direção. É nesse ponto que a respiração deixa de ser apenas um socorro e se torna uma aliada constante. Uma espécie de lembrete interno de que o corpo tem o controle. E mais, ao praticar a técnica de forma consistente, a pessoa também se torna mais consciente das próprias emoções. Percebe antes quando algo está errado, sente com mais clareza os sinais do corpo, e consegue responder com inteligência emocional, em vez de reatividade impulsiva. Além disso, estudos mostram que repetir esse tipo de técnica ajuda a reduzir o cortisol circulante no sangue ao longo do tempo, o que tem impacto direto na saúde física e mental. Pessoas que aplicam esse tipo de respiração diariamente apresentam menor risco de doenças cardiovasculares, melhor qualidade de sono e mais estabilidade emocional. Tudo isso reforça a ideia de que a neuroplasticidade não é um conceito teórico,
É uma ferramenta prática, moldada pelo comportamento diário. E se você já entendeu que a repetição molda o cérebro, o próximo passo é aplicar essa técnica de forma estratégica nos momentos certos, principalmente naqueles em que parece impossível ter controle. E é exatamente isso que o próximo tópico vai mostrar: como recuperar o controle emocional quando tudo ao redor parece estar desmoronando. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. Autocontrole em situações de crise. Crises não avisam quando vão chegar. Às vezes é um ataque de ansiedade no meio do mercado, uma discussão inesperada, uma notícia ruim no celular ou aquele turbilhão interno que surge do nada. Nessas horas, pensar com clareza é quase impossível. O cérebro entra em modo de emergência, o sistema simpático assume o controle, o ritmo cardíaco acelera e a respiração fica curta. É nesse momento que a maioria das pessoas sente que perdeu o controle. Mas é justamente aí que a técnica de respiração entra como ferramenta de resgate rápido. Usar o corpo como âncora em momentos assim é uma das formas mais eficazes de acalmar a mente. A ciência explica: ao fazer 2 inspirações seguidas por uma longa expiração, o sistema nervoso autônomo começa a inverter o processo do estresse. O nervo frênico envia sinais para o cérebro dizendo: estamos respirando como alguém em segurança. Isso reduz a liberação de cortisol, reorganiza o padrão de ondas cerebrais e desacelera o alerta interno. É o equivalente fisiológico de puxar o freio de mão quando tudo parece desandar. Em casos extremos, como crises de pânico ou episódios de ansiedade intensa, essa técnica pode evitar que a situação escale. E o mais interessante é que ela não exige esforço mental. Não é preciso se convencer de nada, nem raciocinar. Basta respirar, da maneira certa. Mesmo com pensamentos acelerados ou coração disparado, é possível iniciar o processo. O corpo entende. E a partir daí, a mente começa a desacelerar. Não se trata de ignorar o problema, mas de criar um espaço de equilíbrio onde seja possível lidar com ele. Esse autocontrole fisiológico também pode ser usado preventivamente. Por exemplo, ao perceber os primeiros sinais de tensão, como o maxilar travando, o ombro enrijecendo ou a respiração ficando curta, a pessoa já pode aplicar a técnica. Isso impede que o ciclo de estresse se complete, evitando o colapso antes mesmo que ele se instale. E quanto mais essa resposta for praticada, mais natural ela se torna. A neuroplasticidade fortalece o caminho do autocontrole como uma trilha batida no meio do mato. Quanto mais usada, mais fácil de acessar. Essa abordagem é especialmente útil em ambientes exigentes, trabalho sob pressão, reuniões intensas, trânsito caótico ou conflitos familiares. Nessas situações, quem domina o próprio sistema nervoso tem uma vantagem gigantesca. Consegue manter a calma quando os outros estão à beira de explodir, toma decisões com mais clareza e transmite confiança mesmo quando tudo está incerto. Não é mágica. É fisiologia aplicada, com base em técnicas simples de respiração consciente. Agora que já ficou claro como essa técnica salva em momentos críticos, talvez o mais curioso seja pensar em como ela pode funcionar ainda melhor quando integrada à rotina. Porque uma coisa é usá-la para apagar incêndios, outra é transformar essa prática em um estilo de vida preventivo, que fortalece a mente e o corpo antes que o estresse ataque. Tópico 9. Respiração consciente como estilo de vida. Não basta apenas usar a respiração consciente como um extintor de incêndio emocional. O verdadeiro poder dessa prática aparece quando ela deixa de ser uma solução emergencial e passa a fazer parte do cotidiano. A pessoa não espera o estresse bater à porta. Ela já vive de forma preventiva. Ao incorporar ciclos de suspiro fisiológico no dia a dia, o sistema nervoso se adapta, a resposta ao estresse diminui e o autocontrole se torna parte natural da rotina. É como aplicar um filtro de serenidade na vida. Pessoas que vivem nesse estado têm mais energia, mais foco, menos irritação com pequenas coisas. Elas não precisam se esforçar tanto para manter a calma, porque já criaram um novo ponto de equilíbrio interno. A ciência mostra que o sistema nervoso autônomo, quando treinado com regularidade, passa a manter o corpo num estado basal mais estável. Isso quer dizer batimentos cardíacos mais baixos, menos picos de cortisol, respiração mais profunda e, como consequência, mais clareza e disposição para lidar com os desafios da vida. Integrar a respiração consciente na rotina não exige mudanças radicais.
Pode começar com 3 minutos ao acordar, aplicando suspiro fisiológico ainda na cama. Depois, mais 3 minutos antes de uma tarefa importante, ou no fim do dia para sinalizar ao corpo que é hora de relaxar. Alguns até combinam com hábitos já existentes, após escovar os dentes, antes de abrir o celular ou durante o banho. Quanto mais automática se torna a prática, mais o corpo aprende a usá-la como padrão de resposta. Esse estilo de vida também tem impacto profundo na saúde física. A regulação do dióxido de carbono no sangue melhora a oxigenação dos tecidos, favorece o funcionamento do sistema imunológico e contribui para a qualidade do sono. A longo prazo, reduz o risco de doenças inflamatórias, hipertensão e até problemas metabólicos. É a neurociência conectada com a medicina preventiva. Tudo isso começando por algo que não custa nada: respirar de maneira certa e consciente. Além disso, esse novo hábito transforma a forma como a pessoa se relaciona com o mundo. Ela passa a ouvir melhor, reagir com mais empatia, tomar decisões com mais clareza. As emoções deixam de ser uma montanha-russa incontrolável e passam a ser compreendidas como sinais, e não ameaças. A consciência corporal aumenta, o senso de presença se fortalece e a ansiedade cede espaço para um estado de atenção relaxada. Esse é o solo ideal para que novos hábitos floresçam. E quando a respiração consciente se torna um estilo de vida, ela abre espaço para uma pergunta inevitável: se é possível transformar tanto com uma técnica tão simples, o que mais pode ser transformado quando o cérebro aprende a criar novos caminhos? A resposta está no próximo e último passo. Tópico 10. Usar o corpo quando a mente falha. Quando a mente entra em colapso, o corpo ainda tem algo a dizer. Em situações extremas, de raiva, medo, ansiedade ou estresse, tentar pensar logicamente é como querer acalmar um furacão com um bilhete. O cérebro está inundado de adrenalina, o córtex pré-frontal se desconecta e o sistema nervoso autônomo assume o controle. É exatamente nesse momento que a respiração se torna uma alavanca de emergência. Não exige esforço racional, nem clareza de pensamento. Basta aplicar o padrão certo de respiração, e o corpo faz o resto. É nesse ponto que o livro Respire, a nova ciência de uma arte perdida, de James Nestor, se torna uma referência poderosa. Ele revela como a humanidade desaprendeu a respirar corretamente, e como isso impacta diretamente a saúde mental, o sistema nervoso, o nível de estresse e até a estrutura física do corpo. Nestor apresenta pesquisas científicas que mostram que a respiração não é apenas um processo automático, mas uma ferramenta poderosa de autocontrole fisiológico, exatamente o que este roteiro explora desde o início. No auge do estresse, é muito comum que a respiração fique curta, presa no peito e carregada de dióxido de carbono. Isso gera mais tensão, mais alerta, mais confusão. Mas quando o corpo é instruído a respirar corretamente, com suspiro fisiológico, por exemplo, o nervo frênico ativa o sistema parasimpático e o ritmo cardíaco desacelera. James Nestor mostra que esse padrão respiratório não é uma invenção moderna, mas uma sabedoria ancestral, validada hoje pela neurociência. É a conexão entre tradição e ciência em um ponto só: o pulmão. Esse é o momento em que o corpo toma a liderança. Ele não pede permissão para a mente, ele apenas começa a corrigir o caos interno. E esse processo acontece rápido. Um ciclo de respiração bem feito, 2 inspirações seguidas e uma longa expiração, já é capaz de alterar a bioquímica cerebral. O livro de Nestor reforça que a respiração é o elo entre o consciente e o inconsciente, entre o racional e o instintivo, entre o estado de crise e o de recuperação. Isso torna a técnica não só prática, mas quase inevitável para quem deseja ter autocontrole real. A neuroplasticidade garante que, com o tempo, esse padrão se torne automático. E a pessoa, que antes era refém das próprias emoções, passa a responder com equilíbrio, mesmo em cenários intensos. James Nestor também aponta que culturas antigas usavam respiração para regular estados mentais muito antes da psicologia existir, e hoje, com respaldo da ciência, esse conhecimento volta com ainda mais força. Usar o corpo quando a mente falha não é um plano B. É o plano A para quem busca controle de verdade. E se o corpo é capaz de acalmar a mente mesmo nos momentos mais caóticos, imagine o que mais ele pode fazer quando é treinado com inteligência. Porque a respiração consciente, quando se torna hábito, não só acalma, ela transforma. E é exatamente sobre essa transformação que se fala ao aplicar tudo o que você aprendeu até aqui. No fim das contas, controlar o estresse não é mais um mistério reservado aos monges tibetanos nem uma habilidade inalcançável para quem vive uma rotina agitada. A neurociência deixou claro: existe um caminho simples, eficaz e acessível a todos, e ele começa pela respiração. O corpo tem a capacidade de ativar, em poucos segundos,
uma resposta de calma e equilíbrio, mesmo nos momentos mais críticos. Basta saber o código certo. E agora você tem esse código nas mãos. 2 inspirações, uma inspiração longa. Simples, direto, cientificamente comprovado. Quando essa prática vira um hábito, a vida muda. Situações que antes pareciam esmagadoras passam a ser administradas com clareza e controle. A ansiedade perde força. O coração bate no ritmo certo. O sistema nervoso aprende um novo caminho, mais inteligente, mais tranquilo. É como atualizar o software interno, só que sem precisar de tecnologia, gurus ou fórmulas mágicas. É só você, seu corpo, sua respiração. E quando isso se torna automático, o estresse não desaparece. Mas você se torna alguém maior do que ele. E se você quiser dar o próximo passo e aprender como reprogramar sua mente para criar novos hábitos e vencer a autossabotagem, existe um material completo que pode te ajudar. O e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Nele, você aprende a usar a neuroplasticidade a seu favor, criando rotinas poderosas que fortalecem o foco, o autocontrole e a disciplina, tudo com base na ciência. Se fizer sentido para você, mais informações estão no comentário fixado deste vídeo. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, aproveita para deixar o like aqui embaixo. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E claro, se inscreve no canal Neuropsico e ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo com técnicas, estudos e práticas para transformar o seu cérebro e a sua vida. Aqui você vai aprender a entender sua mente, dominar suas emoções e construir um novo padrão de comportamento, baseado em ciência, e não em achismo. E lembre, não importa se você já tentou antes e falhou. A capacidade de mudar está literalmente dentro de você. Seu cérebro está o tempo todo se adaptando, se moldando, aprendendo. A pergunta é, você vai deixar isso acontecer ao acaso, ou vai começar a direcionar esse processo de forma consciente? A partir de agora, você tem a ferramenta certa. E o momento certo para começar é agora. Se você quer dar continuidade a esse processo de transformação, já tem um próximo passo aqui no canal. Assista ao vídeo Como Regular o Relógio Biológico em 5 minutos por dia, sem remédios. Nele, você vai aprender como pequenos ajustes no seu dia, baseados em neurociência, podem te ajudar a ter mais energia, foco e disposição, naturalmente. Te vejo lá.